dia! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Quem está na sala? Caleb Nascimento, Eduarda Nunes, Ingrid Vitória, Bom Cauane dia. Farias, Naira Carvalho, Pedro Costa, Sibeli Saraiva, Gabi. Bom dia, gente! Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Como é que estão as expectativas de vocês para o retorno das aulas presenciais? Eu espero que a gente volte, mas a gente volte aos poucos, né? Respeitando todos os limites e recomendações da OMS. Mas eu não vejo a hora, gente, da gente estar juntinho. Ei, tia já assistiu? Será que não é? Eu nunca nem ouvi falar nesse nome, Pedro. Ô tia, ReZero, onde tem até aquele empregado de cabelo azul, onde o protagonista sempre morre e volta no tempo. Não. Ixi, isso é de que ano? Não lembro, não. Eu sei qual é, mas eu nunca me interessei em assistir, não. É de que ano, Ô hein? tia, massa. De que ano? Ah, eu não sei não, peraí. É massa que o cara morre e volta no tempo, todo mundo odeia ele por algum motivo. Ana Letícia, bom dia, gente. Então, hoje eu vou fazer uma aula expositiva, certo? Ou seja, eu vou só apresentar um slide para vocês e eu vou apresentando, então quem quiser parar para fazer alguma pergunta, pedir que eu repita alguma vez, alguma coisa que eu disse, certo? Gente, uma coisa, o som do meu ventilador tá incomodando vocês no microfone? Tá chiando muito alto? Porque eu coloquei ele bem longe de mim, mas mesmo assim eu tô achando que ele tá meio forte. Tá atrapalhando o meu Não áudio? sabia nem que tava com ventilador. Como? Não sabia nem que tava com ventilador, que eu não tava fazendo barulho nenhum. Ixi, que bom. O restante, tá escutando algum chiado de ventilador perto do meu áudio? Tá atrapalhando isso? Não, tá bom, tá bom. Meu Deus, eu dei aula esses dias tudo morrendo de calor porque eu achava que o ventilador fazia um barulhão. Eu coloquei ele em cima da minha cama, bem longe de mim, mas mesmo assim eu tô achando meio forte. Mas que bom. Porque a minha preocupação era essa, que ficasse chiando aqui, fizesse um barulho de ventilador muito forte aqui no áudio. Mas que bom. De fato, não dá pra capturar aqui coisinha do áudio do notebook, não. Mas vamos lá. A gente vai voltar com aquele assunto de colocação pronominal, certo? Eu fiz um slide, separei algumas informações sobre cada um, pra gente rever esse assunto, certo? Naquela última aula eu apresentei o conteúdo pra vocês, certo? Hoje a gente vai parar, vai ler um pouquinho das regras, coloquei alguns exemplos de orações para vocês verem como é que coloca. Algumas eu coloquei certo, outras eu coloquei errada com um comentário abaixo, certo? E na aula de sexta-feira de vocês, que já está gravada de português, né? Já tem um link, eu separei algumas questões e comentei elas, certo? Então, antes de vocês de fato fazerem algumas questões, antes de eu passar uma atividade sobre isso para vocês, eu selecionei algumas questões, deu comentando, certo? Tipo, essa questão, esse item está errado por causa disso, 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 ou esse item está certo, certo? Então eu fiz isso para que vocês percebessem como é analisar uma questão dessa, certo? Da colocação pronominal, de você colocar antes do verbo, depois do verbo, certo? Então, assim, é um conteúdo que ele é molezinha, ele é simples, só que a gente precisa só de um pouquinho de atenção, certo? Mas não é difícil. Depois que tu pegou os macetezinhos aqui, entendeu algumas regras, fica super simples, certo? Então eu vou apresentar aqui o slide pra vocês, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Eu tinha duas coisas. Primeiro, aula de redação Redação? Ontem? Tipo, a gente já tá fazendo treino ortográfico e tal, fez até as letras, mas não teve a imagem dizendo quais palavras a gente acertou e que errou. Eu não coloquei, não. Não. Mentira. Eu vou ter que... verdade. Deixa eu olhar bem aqui. Deixa eu apresentar aqui pra vocês a tela. Não acredito. Meu Deus, como eu sou burra. Peraí, deixa eu... E o vídeo acabando hoje, a gente não vai nem passar um segundo pra eu pausar pra ver se tá certo ou errado. Vala, gente, que sequela, então.
eu vou ter que fazer essa listagem com os nomes e colocar lá no Google Classroom pra vocês. Gente, ainda bem que tu falou, Pedro, que vacilo isso. Deixa eu olhar aqui, ó. Ó, arquivo, treino ortográfico. Ah, tá aberto já. Ai. Oxi, o que foi que eu fiz? Ó, treino ortográfico, né? Foi esse aqui, ó. E tá aqui as palavras, ó. Eu acho que eu só fui falando e acabei o vídeo. Eu não apresentei o último slide, que era o 5º, com as palavras, ó. Vocês estão vendo? Sim. Gente, nem tô acreditando nisso. Tá falando certo? Eu posso usar isso? Não, eu vou colocar a imagem pra vocês lá, certo? Eu vou selecionar esse slide aqui e vou compartilhar com vocês lá no Google Classroom. Meu Deus, por que eu não fiz isso? Ainda bem que tu falou logo, porque eu já vou colocar nas outras turmas. Porque pro 9º ano, eu voltei o vídeo umas 3 vezes, achei que tava ficando, era doida. Ai, gente, me desculpa por isso. Eu vou colocar lá no Google Classroom mesmo. E eu não sei se nas outras turmas eu fiz do mesmo jeito, mas eu vou reparar. Eu vou olhar e qualquer coisa eu coloco, se não me engano, acho que eu passei pro 8º também. Então eu vou ver se na turma do 8º, porque a aula foi de ontem, né? Pro 8º vai ser hoje ou é amanhã. Mas eu vou ver logo e já vou selecionar as palavras pra vocês verem. Porque tá aqui, ó. Eu fiz tudo direitinho, mas eu não gravei o último, que era o principal, que era com as palavras. Parabéns. Tô só atenção. Parabéns, Atenção, Vitória Holanda. atenção. Parabéns. Mas é isso mesmo, gente. Obrigado, Pedro, por ter falado. Porque aí, agora mesmo, quando acabar a aula, eu já posto essas palavras lá no Google Classroom. Deixa eu sair aqui. Certo? Mas sim, vou voltar aqui pra apresentação. Eu ia falar alguma coisa com vocês agora, eu ia dar algum recado, mas eu esqueci. Hoje eu vou finalizar as correções das redações, certo? E eu não sei se foi passado pra vocês, mas a coordenação pediu que eu entregasse, que eu falasse, né, que eu corrigisse as redações e eu selecionasse a melhor redação do mês de março. Porque a escola, tipo assim, todas as turmas, ela vai querer mostrar a melhor redação. Exemplo, a melhor redação do 6º manhã, a melhor redação do 7º manhã, do 8º, 9º, e assim sucessivamente. Então, redação de quê, tia? A redação do mês de março. Sim. Só que no caso, pra vocês, com uma redação de março... não, tô confundindo, foi de português. Não, tô confundindo. Enfim, vou terminar de corrigir as redações de março, certo? Aí eu vou dar as notas e tudo mais, vou passar a melhor redação, vou escolher a melhor redação, no caso de vocês do 9º ano. Vou mandar a imagem pra Leide, acho que ela vai fazer alguma publicação, a escola vai divulgar de alguma forma, eu não sei. Perdão. Acordei com a garganta meio ruim. Bom dia, Lai. Deixa eu colocar aqui. E eu vou apresentar o slide pra vocês, tá? Vitória, ontem na aula do ditado, tu não colocou a correção. Pois é, justamente isso que a gente tava conversando. Foi uma sequela enorme minha. Eu até mostrei aqui pra vocês, ó. Tava mostrando pros meninos, ó. Daqui, ó. Eu gravei o slide, mas não mostrei o último, que era o principal, que era com as palavras certas. Mas hoje mesmo eu vou pegar esse grupo de palavras e vou colocar lá no Google Classroom pra vocês, certo? Então não se preocupem. Vou fazer isso assim que acabar a aula. Porque de fato, não sei o que aconteceu, que eu gravei o vídeo e não mostrei o principal, que era a última parte. Certo? Mas mais uma vez, desculpa por isso. E eu vou postar lá, tá? Lá, e você que chegou depois, eu tava falando que hoje eu vou fazer uma aula expositiva. Certo? Eu vou apresentar um slide pra vocês que eu fiz sobre aquele assunto de colocação pronominal. Então, por favor, prestem atenção, certo? Porque é um conteúdo que é fácil. Depois que você entendeu que o pronome tá antes, tá depois do verbo, você já consegue entender. Você já consegue ter essa análisezinha, certo? Mas a gente tem que anotar algo. Pedro, o que eu vou fazer? Depois que acabar a aula eu também vou disponibilizar esse slide, certo? Vou colocar lá no Google Classroom. Porque que durante a aula eu vou estar apresentando. Se você quiser copiar alguma coisinha ou outra, massa.
Mas depois eu vou disponibilizar o slide para vocês verem com mais calma, certo? Porque se eu for esperar o tempo de todo mundo fazendo anotação, vai demorar muito, certo? Então, quando acabar a aula, eu vou postar essas duas coisas no Google Classroom. Ai, meu Deus. Essas duas coisas no Google Classroom. O grupo de palavras, certo? Do treino ortográfico e esse slide da aula de hoje, certo? Como na aula passada eu apresentei o conteúdo para vocês, né? Tipo, foi mais mostrar o que a gente ia ver. Hoje eu fiz um slidezinho separando algumas regras, umas coisinhas pra gente ver, beleza? Então vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a tela, né? Deixa eu selecionar aqui. Pronto. Estão vendo aí, não estão? Colocação pronominal. Tá, né? Pronto. Sim. Ótimo. Vamos lá. Colocação pronominal. Ó. Então, a colocação pronominal, como vocês viram na última aula, ela vai indicar a posição dos pronomes átonos. O que são os pronomes átonos? Me, né, mi, nos, te, vós, si, os, as, li, certo? Então, quando vocês forem fazer anotações sobre isso, façam um quadrozinho assim bem visível com esses pronomes para vocês não esquecerem, certo? Porque você, sabendo quais são os pronomes, isso já vai te adiantar muito nesse corre, certo? Então, quando for fazer anotação, né, faça lá bonitinho um quadrinho com esses pronomes e não esqueça que são pronomes átonos, certo? Em relação ao verbo, certo? O que resulta que a gente viu, né? A próclise, a mesóclise e a ênclise. Então, colocação pronominal é só para saber, o pronome está antes, depois ou no meio do verbo. Pronto, o conteúdo é só sobre isso, só sobre posição desses pronomes, certo? Então, antes de entender como cada um dos casos deve ser usado, a primeira regra é: a colocação pronominal é feita com base em prioridades. Como assim? O caso que tem mais prioridade é a próclise. E se nenhuma das situações satisfazer o seu uso, é utilizada a ênclise. E lembrando que a mesóclise, né, que é aquele que é no meio, somente é utilizada com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito. Certo? Então, entendam aqui. Se tiver uma questão aqui, para vocês. Esse item aqui, o correto é ser uma próclise ou ser uma ênclise. Então, você vai fazendo testes. Primeiro, tu tenta fazer com quem que a gente viu aqui? A próclise. Ixi, com a próclise não dá certo, fica sem sentido. Vou tentar com a ênclise. Vixe, não deu certo, entendeu? Então, vocês têm que fazer isso. Não, vou primeiro tentar aqui colocando esse pronome antes do verbo. Não faz sentido, não bate nessa regra. Vou colocar depois, entendeu? Então, é super simples isso. Vocês só precisam analisar. Quando vê a frase, tenta ler ela com o pronome antes, com o pronome depois. Aí, se não der certo, coloca o pronome no meio para dar certo. Para vocês verem, certo? Então, vamos ver aqui, ó. A nossa querida próclise é a que vai ter... é a mais simples. Por que é dita mais simples? Porque é o que a gente usa mais no nosso dia a dia. É colocando o pronome antes do verbo, certo? Só que ela tem algumas regrinhas básicas, certo? A gente precisa ter um pouquinho de atenção. Então, vamos lá. Ó, na próclise, o pronome é colocado antes do verbo. Isso acontece quando a oração contém palavras que atraem o pronome. Como assim palavras que vão atrair o pronome? Primeira regrinha aqui, ó. Palavras que expressam negação, tais como não, ninguém, nunca. Então, tu vê a oração. Se tiver algum termo de negação, não faremos isso hoje. Ninguém nunca fez isso por mim. Nunca, não. Tiver alguma frase, alguma oração que tenha essa palavra, né, que vai expressar negação, vai ser próclise. Então, o pronome vai estar antes. Então, não o quero aqui. Nunca o vi assim. Certo? Então, ó, olha o ó aqui, ó. Vem antes. Então, a próclise é a mais simples de todas, porque é que a gente mais fala no nosso dia a dia. Certo? A segunda regra. Então, já viu aqui, ó. Primeira regrinha. Tiver qualquer frase com qualquer sentido de negação, um não, nunca, ninguém, sempre vai ser próclise. O pronome sempre vai ter que estar antes do verbo. Certo? Segunda regra aqui, ó.
Pronomes relativos. Que, quem, quando. E indefinidos. Alguém, ninguém, tudo. E demonstrativos. Este, esse, aquele, aquilo. Sempre vai ser próclise também. Certo? Então, depois, o negócio, gente, é só vocês capturarem essas informaçõezinhas, certo? Essas regras, porque fica muito mais simples. Certo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Opa. Gente, enquanto eu estiver falando e alguém mandar alguma coisa aqui no chat, alguém falou pra mim no microfone, tá? Porque quando eu tô naquela tela, eu não consigo ver o chat. Então eu posso estar morrendo de falar e alguém perguntou alguma coisa e eu não sei, certo? Então deixa eu voltar aqui. Então, se a frase tiver esses pronomes relativos, né? Que, quem, quando, os indefinidos, alguém, ninguém, e o demonstrativo, este, aquele, aquilo, essa, também sempre vai ser próclise, certo? O pronome sempre vai estar antes do verbo. Exemplo, foi ela que o fez. Alguns lhes deram maus conselhos. Isso me lembra algo. Não existe isso lembra-me algo. Certo? Então, quando vocês conseguem ver o certo, vocês conseguem analisar quando tiver errado também. Então, ó, isso me lembra, olha o verbo, lembra algo. Então, não é isso lembra-me algo. Tá errado, não é isso lembra-me algo. Isso me lembra algo. Certo? É só identificar, olha o pronomezinho aí, olha o verbo, então ele tem que estar entre os dois. Certo? Ó, percebam aqui, ó, pronome relativo ou pronome alguns, opa, peraí que eu tô confundindo aqui, ó. Pronome indefinido, alguns, olha o verbo, deram, pronome tem que ficar onde? No meio dos dois. Aqui, ó, olha esse demonstrativo, isso, olha o verbo, lembra, cadê o pronome? Entre os dois, certo? Ó, simplesinho. A terceira regra, advérbios ou locuções adverbiais. Aquilo que vai falar sobre o tempo, sobre o modo, tipo, ontem, amanhã, às vezes, de vez em quando, certo? Esses advérbios e locuções adverbiais. Então, do mesmo jeito, tiver advérbios e locuções adverbiais, né? O pronome vai estar aqui, ó, bonitinho no meio dos dois, ó. Percebam aqui, ó, a oração já começou com ontem, às vezes, amanhã, de noite, começou com advérbios e locuções adverbiais, ó. Ontem, olha a locução aqui, o advérbio. E o verbo, disseram. Então, cadê o pronome, ó? No meio, antes do verbo, certo? Ó, antes do verbo, aqui, ó, antes do verbo. Ontem me disseram que havia greve hoje. Às vezes nos deixa falando sozinhos, certo? Ó, antes do verbo. 4. Palavras que expressam desejo e também orações exclamativas, do mesmo jeito. Exemplo, Oxalá me dê boas notícias. Deus nos dê força. Certo? Ó, é uma frase, você identificou que essa frase está expressando um desejo ou é uma frase, uma oração exclamativa, tipo, olha que dia lindo. Certo? Exemplo. Do mesmo jeito, o pronomezinho, ó, tem que estar antes do verbo. Então, gente, é por isso que eu falo pra vocês fazerem bonitinho lá um quadro com todos os pronomes. Tipo, coloca de um destaque, coloca uma cor diferente, uma canetinha, que é justamente pra chamar a atenção de vocês. Pra que vocês identifiquem logo esses pronomes átonos, certo? Então, usa marca-texto, alguma coisa, porque assim, quando a gente usa coisas coloridas pra fazer anotação, chama muito a nossa atenção. Tipo, se tu pegar uma folha de caderno e escrever tudo de caneta azul, exemplo, o teu cérebro, na hora que tu for ler, ele não vai saber captar qual é a informação mais importante ali. Agora, quando vocês usam outras cores para marcar, para circular, ou palavras com outra cor, ou fazer o cabeçalho em alguma coisa, isso já facilita o estudo, porque o cérebro vai identificar. Ó, isso aqui tá destacado com outra cor, é porque ele sabe, eu sei que é mais importante, certo? É por isso que eu vejo, tipo, as meninas têm mais essa preocupação com os meninos do que os meninos. Tipo,
usar mais cores na hora de escrever. Eu vou fazer aqui o nome em português de uma cor e o quadrinho aqui vou enfeitar mais. Então, por mais que às vezes eu falo que esses enfeites que vocês fazem demora muito, isso é muito bom para estudo. É por isso que eu acho maravilhoso quando eu vejo alguma menina ou algum menino que faz isso. Tipo, escreve com cores diferentes, porque isso é muito bom para estudo. De verdade mesmo, pode perceber a diferença de tu fazer uma anotação, tudo com uma cor só, tudo de azul, tudo de preto. E quando você usa pelo menos 2 cores para diferenciar uma informação da outra, circular, destacar, o cérebro absorve mais a informação, certo? Então fica essa dicasinha. Pois é, absorve essa informação. Então, quando for fazer sobre pronomes, destacar uma coisa do outro, marca com canetinha, um marca-texto, escreve com uma cor diferente. Eu faço em negrito, pronto, é justamente um destaque. Mas quando tu coloca uma outra cor, o teu cérebro já vai fixar. Então imagina, teu cérebro vê tudo azul. Aí de repente tu coloca uma outra cor de destaque, o cérebro vai focar naquilo porque é uma cor diferente. Ele vai absorver aquela informação, certo? Então eu acho muito massa quando eu vejo as meninas usando cores diferentes, porque isso é muito bom, certo? Então façam esses destaques mesmo, certo? Vamos aqui. A quinta regrinha, conjunções subordinativas. Então, embora, conforme. Então, embora se sentisse melhor, saiu. Conforme lhe disse, hoje vou sair mais cedo. Sexta e última regrinha aqui, palavras interrogativas no início das orações. Quem, quando, quanto, o que começou com a palavra interrogativa, já sabe que é próclise, certo? Então, gente, eu vou disponibilizar esse slide e façam anotações, porque depois que você entendeu essas regrinhas, o conteúdo fica tão simples que depois que vocês destravarem esse entender, tipo, vá, como esse conteúdo é besta, no instante a gente vai fazer isso aqui, certo? Então, só pegou aqui as regrinhas, tipo, já sabe, a oração começou com uma frase interrogativa. Quanto foi que fulano te deu? Quem te pagou isso? Quem te deu isso de presente? Qualquer coisa, começou com frase interrogativa, já sabe que é próclise, já sabe que esse bendito pronome tem que estar antes do verbo, certo? Depois a gente vai voltar aqui, ó. Então, lembrando, próclise, quando é que eu vou usar próclise? Palavras que expressam negação. Não, ninguém, nunca. Pronomes relativos. Que, quem, quando, alguém, ninguém, tudo. E demonstrativo. Este, essa, aquilo, tudo que tiver isso, já sabe que é próclise, certo? Advérbios ou locuções adverbiais que vão indicar tempo e modo. Então, ontem eu fui lá, nananã. Ontem, às vezes, de vez em quando, amanhã, certo? Advérbios, locuções adverbiais. Outra coisa também, palavras que vão expressar desejo. Oxalá, me dê boas notícias, que Deus te abençoe, certo? E conjugações subordinativas, tipo, embora, conforme, contudo, entretanto, certo? E a última regrinha, palavras interrogativas no início das orações, certo? Como a gente viu, quanto foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Quando? Quem? O que? Quando? Certo? Agora vamos aqui a mesóclise, que é a mais simplesinha, assim, da gente perceber, né? Porque ela mal tem regra. A única regra dela é se os verbos tiver no futuro. Se o verbo tiver no futuro, já sabe que é isso aqui, certo? Ó, na mesóclise, o pronome é colocado no meio do verbo. Então, assim, gente, mesóclise, a gente não vê no nosso dia a dia. Hoje em dia, se você pegar isso aqui no livro de português, é muito raro. Por quê? Porque, como eu falei pra vocês, né, naquela aula, a língua portuguesa, ela vai se transformando muito. Ela vai mudando muito. Coisas que a gente falava anos atrás, hoje em dia não é mais usado. Então é por isso que vocês veem, né, que existe muita regra. O novo acordo ortográfico mudou tudo que era regra antes.
o que era assim, hoje em dia não é assim, aquilo que era regra assim, não é mais, aquilo que tinha hífen, não tem mais, aquela palavra que tem acento, não tem mais, aqui não tinha, agora tem, enfim. Então a língua portuguesa, ela tá sempre, mudando. Então a mesóclise não é mais usado aqui. Raríssimas as vezes que vocês vão ver isso. A gente praticamente só usa mesóclise para ensinar o conteúdo e para vocês aprenderem a identificar, mas de fato a gente perdeu assim esse uso na nossa língua portuguesa, certo? Então é por isso que é a mais simples. E se colocar numa redação, se você souber usar isso, certo? Se você souber isso direitinho, pode, certo? Só que não é mais tão utilizado no nosso dia a dia, certo? Então, por recomendações, é melhor que você não coloque, porque você colocar um termo que é muito arriscado, tu pode perder a tua redação, né, dizendo assim, só porque tu quis ser ousado em usar isso, certo? Então, se tu for ler redações de pessoas que tiraram nota 1000 no Enem, provavelmente nenhum usou mesóclise, certo? Então, eu vou querer colocar aqui na redação só pra mostrar que eu sei, pra mostrar que eu sou ousado. É um risco, certo? Então, é muito melhor, é o que eu tava falando pro meu aluno particular, né, que eu tenho um aluno de reforço, e eu tava dando aula de redação pra ele, que às vezes é muito melhor tu fazer uma redação simples, né, assim, com, entre aspas, poucas linhas, mas que seja um texto bom. Mas tem gente, não, vou escrever um texto aqui de 50 linhas, que é pra professora ver que eu escrevi. Mas às vezes 50 linhas, dessas 50, 30 é falando besteira, entendeu? Então é muito melhor tu fazer uma redação consciente daquilo que tu tá falando e saber o que tu tá falando, do que tu querer inventar só pra mostrar conhecimento ou ousadia. Vou colocar aqui umas palavras muito difíceis, porque a Vitória vai ver que eu sou muito inteligente, às vezes isso não tem nada a ver, certo? Então façam uma redação mais consciente, com palavras e termos que vocês já são mais acostumados, certo? Do que arriscar uma redação querendo colocar um termo que já nem mais é usado na língua portuguesa, tão usado. Certo? Então vamos voltar aqui. Mesóclise, como vocês viram aqui, é só isso aqui. Então na mesóclise o pronome é colocado no meio do verbo. Isso acontece com verbos do futuro do presente ou do futuro do pretérito. A não ser que hajam palavras que atraiam a próclise. Como assim, Vitória? Vitória, se a mesóclise é colocado no verbo, né? Colocado no meio do verbo, que ele vai indicar futuro, mas se ele começar com a regrinha da próclise, vai ser próclise, certo? Olha aqui, a não ser que haja palavras que atraiam a próclise. Então, Vitória, se o verbo estiver no futuro do pretérito, mas ele começar com uma negação, vai ser próclise, não vai ser mesóclise. Lembra do que eu disse no começo, A gente tem regras base em prioridades. Qual é a nossa prioridade? A próclise, certo? É por isso que eu disse assim, tenta aprender aqui e absorver todas as regras da próclise, certo? Porque a gente sabendo da próclise, as outras ficam mais simples, porque a prioridade é a próclise, certo? Então, a Vitória, mas eu coloquei aqui na questão mesóclise porque eu já identifiquei que o meu verbo, ele é do presente, ele é do futuro, certo? Eu coloquei o meu verbo aqui, tá no futuro do pretérito. Mas, meu amor, você não percebeu que a sua oração, ela começou com o quê? Com uma pergunta, com a palavra interrogativa. Começou com a palavra interrogativa, mas tem esse verbo aí no futuro, vai ser o quê? Vai ser próclise. A prioridade é a próclise. Não esqueçam disso. As regras de prioridade são da próclise. Ah, Vitória, mas tem uma coisinha aqui que é da mesóclise. Mas a prioridade é quem? Certo? Então, quando for estudar próclise, que já tem mais regras, né, que são essas 6 regrinhas, deem mais atenção a ela, porque a próclise é a nossa prioridade. Certo? Então, vamos aqui, orgulha-me-ei dos meus alunos, que significa o quê? Verbo orgulhar no futuro do presente. Orgulharei.
Tá vendo, ó? Hoje em dia, a gente não usa mais orgulhar-me-ei dos meus alunos. Não, orgulharei dos meus alunos. É mais simples dizer assim do que colocar esse me-ei no meio, certo? Orgulhar-me-ia dos meus alunos. Verbo orgulhar no futuro do pretérito. Orgulharia dos meus alunos se isso, certo? Só perceber isso, ó. Verbo no futuro do presente. No futuro do pretérito. Mesóclise. Certo? É por isso que a gente não usa mais o mesóclise, gente. Porque eu poderia muito dizer: me orgulharei dos meus alunos, isso. Mas eles falam como? Orgulha-me-ei dos meus alunos. Certo? O orgulharia é só... Vitória, eu não sei usar o mesóclise. É só prestar atenção como é o finalzinho aqui do verbo. Ó. O me é o nosso pronome, ó. Ó, não é orgulharei, não termina com ei. Então, fica orgulhar, né, que é o verbo, o me, que é o pronome, e o ei, que é o finalzinho da conjugação verbal, ó, percebam, orgulhar-me, pronome ei, porque termina com orgulharei. Aqui, ó, né, orgulharia, então fica orgulhar, né, que é a nossa palavra base, o me, que é o meu pronome, e o ia, que é o finalzinho de orgulharia. Certo? É só prestar atençãozinha. Parece muito difícil, mas depois que você entende, fica tranquilo, certo? Ó, se é futuro do presente, é orgulharei, eu farei, eu direi, certo? Então, ó, orgulhar, né? Coloca o me no meiozinho, que é o nosso pronome, e o ei, porque termina com orgulharei. Aqui, ó, o orgulharia. Bota o orgulhar, o me e o ia, que é o finalzinho desse verbo. Conseguiram entender, pessoal? Quer que eu repita mais alguma coisa nisso? Eu não sei se vocês estão falando coisa no chat. Não. Tô de boa. Conseguiram entender isso da mesóclise? Quer que eu explique mais uma vez sobre esse me e ia? Explica mais uma vez. Pronto, ótimo. Ó, presta atenção. A gente sabe o quê? Que a mesóclise, né, é o pronome colocado no meio do verbo, certo? E isso acontece com verbos do futuro do presente ou futuro do pretérito. Mas qual é a atençãozinha aqui, ó? A não ser que haja palavras que atraiam a próclise. Então, a minha prioridade sempre vai ser o quê? A próclise. Se a minha oração, se eu colocar aqui, ó, todas as regrinhas da próclise, e eu ver que não faz sentido, então é qualquer uma das outras duas. Mas a minha prioridade é a próclise. Vitória, mas eu vi que uma frase, numa oração aqui, tinha um verbo do futuro do presente. Por que é na mesóclise? Porque talvez tenha alguma palavra nessa oração que vai atrair a próclise. Vamos imaginar aqui que seria esse orgulhar aqui, né? Orgulharei dos meus alunos. Mas se começar com uma palavra de negação, ou se começar com algum pronome desse, relativo ou demonstrativo, ou se começar com uma pergunta, né, uma palavra interrogativa, isso vai ser próclise. Ah, mas o verbo, esquece. A prioridade é a próclise. Se não tiver nenhuma regra que se encaixe na próclise, aí pode ser as outras duas, certo? Mas eu vou repetir isso 1 milhão de vezes, mas eu quero que vocês absorvam. A prioridade é a próclise, que é o que a gente mais usa no nosso dia a dia, que é colocar o pronome antes do verbo. Alguém ia dizer alguma coisa? Eu vi que alguém tinha ligado o microfone, foi não? Falou comigo? Tá, vou continuar aqui. Certo? Então, já vimos aqui da mesóclise. Ó, terminar aqui mesóclise, certo? Futuro do presente. Então, aqui, ó, olha como é que fica a palavra. Orgulhar-me-ei dos meus alunos, que significa o quê? Orgulharei dos meus alunos, certo? Então, como é o verbo correto, né? Orgulharei. Então, eu pego o orgulhar. De que forma esse orgulhar-me-ei? O orgulhar, né, que vem de orgulho. O me, que sempre vai estar aqui no meio, que é o nosso pronomezinho, certo? E o ei, ó, é porque esse verbo aqui termina com ei. Orgulharei, então fica orgulhar-me-ei, o finalzinho de orgulharei. Aqui a palavra, né, orgulharia. Como é que ficaria orgulharia? Orgulhar, o me, que é o pronome que sempre vai estar aqui no meio, e o ia.
certo? Pode ser o me, pode ser o ti. Dar-te-ei, certo? Que é te darei. Dar-te-ia, que significa te daria, certo? Então vamos aqui, ó. Vocês vão entender, eu vou mostrar algumas questõezinhas que tem isso aqui no meio, tá? Agora vamos aqui na bonitinha da ênclise, certo? Que tem essas 3 regrinhas aqui, ó. Na ênclise, o pronome é colocado depois do verbo. Isso acontece quando a oração contém palavras que atraem esse tipo de colocação pronominal. Quais são as regrinhas da ênclise? Verbos no imperativo afirmativo. Exemplo. Depois de terminar, chamem-nos, que significa nos chamem, entendeu? Não é nos chamem, é chamem-nos. Para começar, joguem-lhes a bola. Não é joguem a bola, é joguem-lhes a bola. O pronome está aqui, ó, depois, com um hífenzinho aqui, ó, depois do meu verbo, certo? Verbos no infinitivo pessoal. Gostaria de pentear-te a minha maneira. Não é gostaria de te pentear. Esse infinitivo pessoal. Pentear, casar, falar, fazer, certo? Então, te, né, ou se, o pronome, ele tem que colocar depois, certo? Ó, gostaria de presentear-te ou pentear-te a minha maneira. Outro exemplo aqui. O seu maior sonho é casar-se. Não o seu maior sonho é se casar, certo? A gente fala muito se casar. O seu maior sonho é se casar, mas é casar-se, certo? Outro aqui, ó. A outra regrinha. Verbos no início da oração. A oração começou com verbo, já sabe que é ênclise. Fiz-lhe a pessoa mais feliz do mundo. Não é fiz de você, ou te fiz a pessoa mais feliz do mundo. Ou então, lhe fiz a pessoa mais feliz do mundo. Não, esse pronome tem que estar depois. Então, a oraçãozinha começou com verbo, já sabe que esse bendito pronome vem depois. Surpreendi-me com o café da manhã. Então, Vitória quer dizer que me surpreendi com o café da manhã, tá errado? Então, o certo é surpreendi-me com o café da manhã. É só identificar. A oração começou com verbo, tem um verbinho no começo, já sabe que é a ênclise, certo? Vitória, eu reparei que a próclise é a que tem mais regras. É a que tem mais regras, porque é a que se cabe em mais situações. Então, você entendendo as regras da próclise, tu já sabe eliminar o que é ênclise e o que é mesóclise, certo? É por isso que eu disse, vamos focar na próclise, certo? Lógico que a gente tem que saber as regrinhas do outro. A mesóclise não tem regra. A única regra aqui é se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E isso se não tiver nenhuma palavra que vá atrair a próclise, certo? A ênclise aqui só tem essas três regrinhas, né? Esses 3 tipos aqui que vai atrair a ênclise, né? Verbos no imperativo afirmativo, certo? Chamem, joguem, liguem, certo? Pronomes não, verbos no imperativo afirmativo. Chamem, joguem, façam, liguem, bebam, certo? Imperativo, eu tô dando uma ordem. Então, se você identificar aqui na sua oração tem algum verbo no imperativo afirmativo, o que é imperativo? É uma ordem, é um conselho que eu tô dando, certo? E é afirmativo, no caso positivo. Então, façam, joguem, brinquem, digam, tudo que tô como se fosse dando uma ordem, mandando alguém fazer, que é o que a gente vai chamar de imperativo, certo? A gente já sabe que é ênclise. É só se ligar. Ó, o meu verbo aqui tá dando uma ordem. Li aqui a oração. Eu já identifiquei que o meu verbo é imperativo, tá mandando uma ordem, um conselho, alguma coisa, já sabe que o seu pronomezinho o quê? Vem depois. Chamem, joguem, briguem, façam, bebam, comam, certo? E no infinitivo pessoal, pentear, casar, falar, fazer,
beber. Olha a terminação, AR. É só prestar atenção aqui na terminação, ó. No imperativo, ó, sempre, ó, EM, AM, certo? Chamem, façam, digam. Agora aqui, ó, sempre vai, no infinitivo impessoal, sempre vai ser AR, ER, certo? Então, gostaria de fazer, fazer-te, presentear-te, certo? E os verbos no início da oração. Se tiver verbo no início da oração, ó, já sabe se é ênclise, certo? Então, a ênclisezinha, ó, também é bem fácil. Só tem essas 3 regrinhas. É só reparar no verbo. O verbo tá no imperativo, tá me indicando uma ordem. Já sei que é ênclise. O verbozinho aqui tá no infinitivo, terminado com AR, ER e R. Tipo, pentear, fazer, casar, dançar. Eu já sei que é ênclise. Vi que a minha oração já começa com verbo, é ênclise também, certo? Ó, então, vocês estão vendo que no começo, quando eu apresentei, meu Deus, Vitória, é muita informação, é muito difícil, mas depois que a gente vai pegando, entendendo, vai ficar super simples, gente. Pode ter certeza que esse conteúdo ele é simples, a gente só precisa ter atenção e, de fato, estudar mesmo esse conteúdo, fazer anotações, porque depois, ó, fica molezinha, beleza? Agora aqui, ó, atenção esses dois aqui, ó. Colocação pronominal nas locuções verbais. Nos exemplos anteriores que a gente viu, existe apenas um verbo atraindo o pronome. Em todas as orações aqui, ó, a gente só via que tinha um verbo. Mas se tiver mais, como é que é? Atenção, ó. Agora, vejamos como ocorre a colocação do pronome nas locuções verbais. São sempre 2 termos, né? Ó, lembrando que as regras citadas para os verbos na forma simples devem ser seguidas. Então, a regrinha dos verbos permanece a mesma. Primeiro aqui, ó. Usa-se a ênclise depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal nas locuções verbiais em que o verbo principal esteja no infinitivo ou no gerúndio. Como assim? Devo-lhe explicar o que passou. Olha aqui, ó, a ênclise depois do verbo auxiliar devo. A gente tá vendo aqui, ó, devo lhe explicar o que passou. A gente tem aqui, ó, o explicar e o devo, de dever. Vitória, meu Deus, tem dois verbos. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar tanto em um quanto o outro. Devo lhe explicar o que se passou, ou então devo explicar-te o que passou. Certo? Então, quando vocês verem aqui, né, que vai ter a presença desses 2 verbinhos aqui, né, o verbo auxiliar, tanto que ele esteja no infinitivo quanto no gerúndio, vai ser ênclise do mesmo jeito. Então, a ênclise, ela pode tanto ser colocada em um quanto em outro. Então, olha aqui a diferença. Devo-lhe explicar o que se passou. Ou devo explicar-te o que se passou. A ênclise está nos 2 do mesmo jeito e não mudou o sentido da oração. Certo? Próximo aqui, ó. Segundo casinho, só são esses 2, tá? Segunda regrinha aqui, ó. Casos que não haja palavras que atraem a próclise. Então, se não tiver nenhuma palavra de nenhuma regra da próclise, vai se usar a ênclise depois do verbo auxiliar, em que o verbo principal esteja o quê? No particípio. Como assim? Foi-lhe explicado como deveria agir. Ó, a ênclise depois do verbo auxiliar foi, porque começa o quê? A gente sabe que se a oração começa com o verbo, né? A gente já sabe que é ênclise. Uma vez que o verbo principal, explicar, está no particípio de explicado. Então, foi-lhe explicado como deveria agir. Tinham-lhe feito as vontades se não tivessem sido mal criado. A ênclise depois do verbo auxiliar, tinha, uma vez que o verbo principal fazer está no particípio. Então, se o segundo verbo aqui estiver no particípio, a gente não precisa mexer nele, a ênclise vai ser nesse primeiro, certo? Ah, Vitória, mas não tem 2 verbos aqui, não tem o foi e não tem o explicado, mas o explicado está no particípio, certo? Que vem de explicar, mas ele está no particípio, explicado, feito, dito, certo? Particípio. O verbo no particípio é aquilo que já foi feito.
é aquele verbo que vai indicar uma coisa que já foi feita. Então, explicado, feito, dito, visto, já foi visto, não tem como desver. Já foi explicado, não tem como voltar, certo? Então, lembrem disso. Particípio são aqueles verbos que dão a entender daquela ação que já foi feita. Então, foi-lhe explicado. O explicado não já foi feito? Então, a gente vai usar a regrinha no primeiro verbo. Tinha-lhe feito. O feito é particípio, ó. Já foi feito. Feito, dito, visto, certo? Agora, vamos ver aqui, ó, alguns exemplos de análise em orações. Então, eu vou pedir que vocês prestem muita atenção nisso aqui, ó. Essa oração aqui tá certa, ó. Rapidamente atendem-nos se formos simpáticos. Tá errado. O certo é como? Rapidamente nos atendem se formos simpáticos. Porque rapidamente lembra que é advérbio. Rapidamente, vagarosamente, certo? É advérbio. É a palavra que vai atrair o pronome. Então a gente já sabe que é o quê? Que é próclise. Ó, a minha oração começou com rapidamente. Começou com advérbio. Já sei que é próclise. Isso aqui tá errado. Esse nos tem que estar o quê? Tem que estar atrás desse verbo. Tem que estar antes. Então não é rapidamente atendem-nos se formos simpáticos. Tá errado. É rapidamente nos atendem se formos simpáticos. Certo? O item B aqui, ó. Te chamei há horas. Tá certo? Tá errado. O correto é como? Chamei-te há horas. Vamos imaginar aqui que um foi na casa do outro. Mulher, te chamei há horas. Não é te chamei há horas. É chamei-te há horas. Por quê? Porque a oração se inicia com verbo. Então, a gente já sabe que é ênclise. Começou com verbo, ó. Chamei, farei, fiz. Já sabe que é o quê? Que é ênclise. Então, te chamei a horas, tá certo? Tá errado. O correto é como? Chamei-te a horas. Percebeu aqui, ó. Começou com verbo, eu já sei. Começou com verbo, eu já sei que é ênclise. Certo? As próximas, ó. Item C. Quanto mais o critica, menos ele trabalha. Por que que tá certo? Pois é próclise, certo? Deve ser usado em orações que contenham conjunções subordinativas. Neste caso, quanto mais, certo? Ó, quanto mais. Então, aqui, ó, começou com esse termozinho aqui, ó. Essas conjunções, a gente já sabe que é o quê? A gente já sabe que é próclise mesmo, que vem antes do verbo. Então, quanto mais o critica, então, quanto mais critica-o, menos ele trabalha. Tá errado. Quanto mais o critica, menos ele trabalha. Certo? No item D, quantos disseram-te a mesma coisa? Qual é o certo? É quantos te disseram a mesma coisa. Por quê? As palavras interrogativa, ó. Por isso que a gente tem que se ligar no verbo, tem que se ligar nas regras, ó. Começou com uma palavra interrogativa, quantos, quando, o quê? Já sei, não preciso nem olhar o restante da frase. Se eu já vi que começa com palavras interrogativas, eu já sei que é o quê? Já sei que é a nossa querida próclise, certo? E pessoal, deixa eu voltar aqui, opa. Ó, não deixem de assistir a aula de sexta-feira de português, certo? Eu selecionei algumas questões em que eu tô fazendo essa análise com mais calma, certo? Eu tô parando, tô analisando uma questão, tô explicando por que esse item tá certo, esse item tá errado, que é pra vocês começarem a ter noção de que assim que vocês verem oração, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, não, isso aqui é pra ser uma próclise. Depois que vocês pegarem essas regras, gente, esse conteúdo fica tão simples que vocês não têm noção, certo? Então, assim que acabar a aula, eu vou postar lá bonitinho o slide para vocês fazerem as anotações, tá? E lembra a dicasinha que eu falei de usar outras cores na hora de fazer revisões ou anotações mesmo para estudo, certo? Vocês que já são acostumados, não, eu vou escrever aqui tudo de lápis mesmo, vou escrever tudo de caneta preta. Usa pelo menos uma caneta de pelo menos 2 cores pra tu circular, certo? Porque isso vai facilitar tanto. Às vezes, gente,
Sério mesmo, às vezes só um detalhezinho faz uma diferença, porque essa maquinazinha que a gente tem aqui, esse cérebrozinho que a gente tem aqui, ele é muito doido. Então, às vezes, um pequeno detalhe faz uma diferença enorme. Então, só por causa de uma cor diferente, que vai te chamar a atenção, o teu cérebro já vai absorver com mais facilidade, certo? Então, não esqueçam dessa regrinha, beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da aula acabar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem que eu diga mais alguma coisa? Explique alguma parte? Vou compreender esse silêncio como um não. Se ninguém responde, daltônico sofre com essa regra. Depende do tipo de daltônico. Se for um daltônico que enxergue, sabe distinguir pelo menos 2 cores, ele vai conseguir fazer. Certo? Deu pra entender. Beleza, certo? Então, gente, eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação de que essa aula ficou mais clara do que a primeira, não foi? Porque a primeira, de fato, eu estava só mostrando o conteúdo pra vocês. Essa a gente já, de fato, parou e já foi vendo uma regra. Então, tá vendo, ó? Quanto mais a gente lê, mais a gente vai percebendo, vai ficando mais fácil, certo? Então, não deixem de fazer anotações, gente. Lembrem que o TD desse mês de abril vai ser sobre isso, certo? Então, se vocês não estudarem, não fizerem anotações, não assistirem a aula, as atividades, vai ser um pouco difícil responder as questões desse mês, tá? Mas depois que tu pegou a manhãzinha, gente, fica tão simples isso. Depois que, aqui, já começou com palavra de negação, já sei que é próclise. Olha aqui esse verbozinho aqui no futuro. Olha aqui, começou com verbo. Então, quando tu já vai percebendo isso, vai ficando super simples mesmo, certo? Então, gente, obrigado pela atenção, certo? Por nossa aula, pela participação de vocês, viu? Assim que acabar aqui a aula, eu já vou fazer 3 coisas, né? Postar lá as palavras do treino ortográfico que a Bonita não botou, o slide para vocês estudarem, certo? E já vou postar a nossa aula gravada no YouTube e já coloco o link para quem quiser assistir a aula depois, certo? Então, muito obrigada, tenham um bom dia, bebam água, fiquem bem, vão fazer uma atividade física, vão dançar, vão se alongar, vão fazer uma coisa legal, certo? Então, tchauzinho, gente. Adiós. Tchau, Vitória. Tchau. Um abraço. Tchau. Bye, bye. Tchau. Falou. Oi, Pedro. Ô, tia. Tchau. 2 coisas. Primeiro, o Rizera, que Daniel disse, lançou em 2020, ano passado. É novo. Pode crer. Não imaginei que fosse novo mesmo, porque se fosse mais antigo, eu acho que eu teria noção, mas como é um anime mais novo, eu não tô acompanhando mais nada, nem de novidade, nem de anime novo que tá saindo, então, difícil. E segundo trabalho, lembra do trabalho de redação?